Olá, meus queridos, bem-vindos a mais um Soliloquy que eu gosto de dividir com vocês. E hoje eu queria falar sobre um negócio que eu fico pensando muitas vezes a respeito do que eu faço. Todos sabemos que eu sou fascinada pela filosofia e que o meu trabalho enquanto psicóloga traz muita coisa da filosofia. Tanto que às vezes eu me pergunto, será que eu sou psicóloga ou se eu sou filósofa? E eu não sei responder. Obviamente, quando a gente está nesse meio e tu torna-se parte desse grupo de pessoas que compartilham da tua mesma profissão, você tende a se comparar com a maneira que eles trabalham, com a maneira que eles enxergam o mundo, que eles fazem as coisas. E eu não sou nenhum alecrim dourado, faço a mesma coisa. Embora eu, com frequência, tente fazer o contrário, ou tentar não me comparar tanto. Porque, afinal de contas, todos temos uma maneira diferente de fazer a mesma coisa. E isso enriquece ainda mais a nossa profissão, ainda mais sendo psicólogos e instigando no outro a autenticidade. Então, espera-se que nós, enquanto psicólogos, também sejamos autênticos nesse sentido. Eu estava aqui lendo esta obra, fruto de uma caçada num sebo, inclusive custou apenas R$15. Adoro livros baratos, que me faz pensar. E eu peguei algumas passagens dele aqui e eu pintei para que eu conseguisse me organizar mais fácil e dividir com vocês algumas dessas inquietações que isso me causou. E fala aqui muito sobre o fazer filosofia. Ele traz aqui sobre como que a gente filosofa. E sempre que a gente pensa sobre as coisas para além da sua ação, a gente está filosofando. Se a gente pensa com mais profundidade sobre as coisas, esse já é um ato de filosofar. E quando a gente está falando da psicologia, né, da terapia, da psicoterapia, não tem como a gente não pensar além das coisas, como elas se apresentam para nós diante do discurso de alguém que está dividindo conosco a sua vida, ou das nossas próprias reflexões sobre as coisas que a gente pensa, que a gente vivencia, que a gente estuda. Sendo assim, aqui ele traz uma passagem que a gente consegue pensar muito dentro da lógica psicoterapêutica. Na discussão filosófica, é importante ouvir atentamente o outro, colocar-se na perspectiva dele, entrar na sua pele para receber aquilo que ele nos diz estar pensando, que é aquilo que a gente aprende, né? A ouvir a ouvir o outro e enxergar o mundo a partir dos olhos dele. Óbvio que a gente não vai conseguir fazer isso 100% porque somos outras pessoas, mas a gente pode fazer um esforço para que a gente consiga chegar o mais próximo possível disso. Fazendo isso, pensando para além do fácil, do rápido, do óbvio, nós estamos filosofando ou estamos fazendo com que o outro filosofe. E a filosofia leva, assim, o homem a defrontar-se consigo próprio, a ser ele mesmo sem paliativos, sem escusas, sem acobertar-se na consciência de uma época. A filosofia põe o homem diante da radical responsabilidade de suas ações. Então, pensando a partir dessa lógica de que a gente precisa pensar um pouco mais a fundo sobre o que nos compõe, sobre o que nos toca, sobre o que nos faz sentir da maneira como a gente se sente, nós já estamos filosofando. Nós já estamos confrontando coisas que são muito nossas, que são próprias do ser humano. E quando a gente fala ser humano, a gente está falando todas essas possibilidades, nada que seja rígido ou específico, porque a partir do momento que a gente fala do ser, nós já estamos falando com base num contexto e poluído pelas nossas próprias ideias. Então, ao mesmo tempo que a gente tenta a todo custo compreender esse ser, nunca vamos conseguir trazer essa definição de fato para algo talvez preciso, porque além de tudo, né, somos nós falando sobre o ser, então sou eu falando sobre o ser e eu, sendo quem eu sou, eu nunca vou chegar a essa essência própria, ou nunca vou conseguir transmiti-la, até porque a gente tem essa barreira da linguagem que também é confusa ou restrita em algum grau. E nesse livro também ele fala muito sobre a linguagem, sobre como a gente tentar encontrar conceitos para as coisas reflete a nossa necessidade de controlar as coisas e de ter poder sobre elas, né? De conseguir ter alguma ideia de posse, talvez, mas não é exatamente posse, talvez de controle, porque a gente quer, a gente sendo humano, a gente quer dominar as coisas, é isso que a ciência faz,
faz, é isso que a tecnologia faz em algum grau, os conceitos e a própria linguagem. Mas fazer esse exercício de ir para além disso é fundamental para que a gente consiga ir chegando mais próximo desse cerne que existe em cada um de nós. A filosofia, portanto, não é fuga do ser, é mergulho na intimidade do ser, é vida. Mas esse mergulho é só você que faz e ninguém o fará por você. Ninguém se responsabiliza pela decisão íntima do seu viver. Isso reitera mais uma vez como cada um de nós necessita filosofar para chegar mais próximo desse autoconhecimento ou desse conhecer a si mesmo. E aí ele traz algumas questões aqui também a respeito de como a filosofia ela acontece não apenas estudando filosofia, mas estudando ou estando em contato com qualquer outra coisa que te permita esse pensar além. Pode ser um livro, pode ser uma música, pode ser uma arte, né? As artes em geral costumam fazer isso, nos colocar em contato com algo que é além daquilo que está visível, talvez, na nossa frente. E aí ele traz muito isso, né? Encontrará livros que não falam de filosofia e ex-professo, não sei como é que fala isso. Ex-professo. Deve ser latim. Mas que são altamente filosóficos. Um exemplo disso são, muitas vezes, os clássicos. Isso fica escancarado, os clássicos literários, como eles nos fazem pensar em muita coisa que vai além da história que está contida nas páginas daquele livro. Por isso que chama-se um clássico, né? Tem um autor que eu gosto muito, que chama Jack London, que o cara é altamente filosófico, ou eu sou altamente filosófica ao lê-lo. Acho que são as duas coisas. E isso fica muito claro para mim quando eu li, ficou muito claro para mim quando eu li ele a primeira vez. E eu vi que a história que ele contava não era simplesmente uma história, mas que ela me remetia a uma filosofia da existência muito maior do que aquela que estava descrevendo, por exemplo, Caninos Brancos e o seu desenvolvimento na Terra. Caninos Brancos é a primeira obra que eu li dele, que foi assim, incrível, que conta a história de um cão lobo. E ele fala do lobo, mas na verdade ele está falando sobre a existência humana. Então é uma metáfora, ou eu interpretei como uma metáfora, eu não sei, mas enfim, cabe a isso que nós estamos falando aqui. Qualquer leitura pode sim ser algo muito além daquilo que simplesmente está ali. E é por isso que ler é tão rico, e por isso que eu sempre instigo as pessoas a lerem o máximo possível. A filosofia surge não tanto porque se lê um livro que é considerado filosofia, mas sim da maneira como se lê o livro. E isso eu trago uma lógica da consciência. Ler as coisas com consciência, com criticidade, se perguntar a respeito das coisas que você está lendo se aquilo é realmente verdade, ou a partir de qual viés isso torna-se verdade, porque um livro é sempre escrito a partir das ideias de uma pessoa, e essa pessoa vai ser tendenciosa a respeito das coisas que ela acredita, que ela enxerga. Então é legal a gente pensar isso, porque a gente consegue ver que tudo que é feito, tudo que é criado, tudo que é escrito, está feito com base na lógica da existência de alguém. E isso não torna as coisas erradas ou certas, mas torna, na verdade, autênticas, porque cada um está expressando parte do seu ser nisso que ela está fazendo. E aí, quando a gente puxa isso para a psicoterapia e da importância de a gente pensar aquilo que a pessoa está dizendo para nós como algo que pode ser interpretado para além das simples palavras, a gente entende como o processo e como a lógica aqui dentro da clínica de funcionamento ela é muito intensa e profunda. E isso ele consegue trazer em outro trechinho desse livro aqui. O debate surge na medida em que mantemos o ouvido aberto para escutar o apelo que o ser dirige ao autor e a resposta deste como sendo a correspondência àquele apelo. Quando a gente ouve o que a pessoa está dizendo e tenta compreender aquilo que ela está dizendo a partir da sua própria lógica de funcionamento, então a gente já está alcançando uma dimensão do ser que é um pouco mais profunda, um pouco mais autêntica e um pouco mais própria daquele que está falando. Essas são apenas algumas das coisas que passam na minha cabeça que me fazem questionar se eu sou psicólogo ou se eu sou filósofo, porque também existe uma série de coisas que são pressupostas que um psicólogo faz. Por exemplo, uma avaliação psicológica, um diagnóstico clínico, uma intervenção psicológica que traz certinhos passos que vão ser feitos a respeito de X caso que vai levar a Y lugar. Mas eu não consigo trabalhar assim.
não é isso que faz sentido para mim, não é isso que eu consigo fazer, talvez com maestria. Filosofia de uma maneira mais vistosa, mas eu acredito que eu consiga pelo menos alcançar algo um pouco mais diferente e profundo, pelo menos aos meus olhos. E aí eu me confundo, né, sobre eu ser, será que eu sou psicólogo de fato ou será que eu sou filósofo? Talvez eu seja os dois, não sei dizer ao certo, mas eu tenho me intitulado psicoterapeuta filosófica justamente por esse motivo, porque esse refletir muito além faz muito mais sentido para mim do que tentar classificar ou talvez encaixotar as lógicas de funcionamento ou mesmo consertar comportamentos. Não é muito o que eu acredito, né? Se você ficou até aqui, muito obrigada por emprestar os seus ouvidos para mim. Não sei se você tem contato com a psicologia já, se tu gosta disso, se tu é profissional da área, se tu é estudante, se tu só é um amante da psicologia e da filosofia, mas se isso faz sentido para você, me conta aqui nos comentários, porque eu adoro ouvir as pessoas falando sobre isso e eu gosto muito de falar sobre isso. Tanto que eu criei esse canal, acho que mais para mim do que para qualquer outra coisa, porque eu gosto de botar para fora as paradas. Se fez sentido para você isso, eu gostaria muito de saber. Um beijo e até a próxima.